média baixa, vivo num T2 junto do classe média baixa. Como o resto de classe média baixa. São os luxos de uma classe média baixa. Com Ricardo Couto e Fábio Pascoal. Conversa em dia. Fábio, hoje queria-te falar da epidemia de velhos que Portugal está a viver. Portugal está a viver uma epidemia de velhos. É velhos em todo o lado. Estamos a ficar um país muito envelhecido. Não há hipótese de andar por aí sem sermos confrontados com esta invasão geriátrica. Aquilo que eu apelido de apocalipse idoso. Que ainda por cima é um apocalipse chato, não é? Porque tu não vês zombies andar de andarilho. Pá, admiro a tua coragem de tocares nesse ponto sensível, que acho que é mesmo estruturante de Portugal. Acho que é mesmo E está estruturante. cada vez pior, não é? Estamos um país envelhecido, a pirâmide etária está invertida. Já não muito é? longe de ser uma pirâmide. É verdade, já não é bem uma pirâmide, já está ao contrário, não é? A própria pirâmide já está a ficar meio assim, já cheia de mofo, cheira a mofo. Uma cena gorda no meio, uma cena esquisita. E vai ficar cada vez pior, não é? Vai ficar cada vez Vai pior. ficar cada vez pior, sim. Vai ficar cada vez pior. A não ser que haja aqui uma inversão, mas a previsão neste momento é de que progressivamente haja cada vez mais velhos. Aliás, um dos objetivos deste podcast é trazer imigrantes para Portugal. É verdade. É verdade. Pronto. Seja regressar os nossos que estão lá fora, Exatamente. devolver-lhes a Portugalidade para que eles possam vir para cá com saudades, ou então capturar o nosso povo amigo brasileiro ou outros que tais que estejam a ver este podcast e Há quem "Eu diga gostava que é de morar muito ali." ambicioso para um programa, para um talk show humorístico com, pá, que nem sequer é o maior nas redes ainda, mas será de mudar demograficamente o país. Mas, opá, também se tivermos ambições baixas é que não vamos lá chegar de certeza. Prefiro ter essa ambição do que dizer o que a maior parte dos comediantes dizem, assim, olha, pá, eu juntei-me com um amigo ali para fazermos umas piadas. Prefiro essa via. Mas pronto, ó Fábio, então eu hoje queria-te apresentar um programa para mudar Portugal e este problema dos velhos. Porque assim, se nós vamos enfrentá-lo, não vale a pena estar aqui a escamotear, a fingir que isto não existe. Nós temos que fazer uma coisa que é, Fábio, reformar a reforma. É este a ideia do meu programa. E tu perguntas-me assim, Ricardo, de onde é que surge esta tua ideia? Como é que tu entraste em contacto? Ricardo, onde é que surge essa tua ideia? Como é que tu entraste em contacto? Olha, Fábio, eu já tinha reparado que Portugal estava a ter este apocalipse idoso, mas recentemente fui a uma consulta com a minha mãe sofre de um problema de saúde que é artrite reumatoide, que é uma doença que ela própria também de velha, não é? Mas ela tem um problema no joelho, anda de canadiana. E nós fomos à consulta, eu fui acompanhá-la e depois regressamos de transportes públicos. Exato. E nesse transporte público acontece o que acontece em qualquer transporte público. Havia muitos velhos, só que ali, mais ou menos, a meio da viagem, isto eram 5 da tarde, portanto, hora de ponta, a meio da viagem, eu ouço... Quando alguém fala muito alto, não é para ninguém em específico, mas é para toda a gente. Para uma audiência geral. Eu ouvi um senhor já com alguma idade dizer: esta juventude já não tem respeito pelos mais novos, vão eles ali sentados e os mais velhos em pé. E eu pensei, bem, ele deve estar a dizer isto porque já está um gajo qualquer, tipo de fones a cagar, então tipo velhos em pé, está um gajo tipo de 20 anos de fones a olhar pela janela e a cagar. E de repente dou assim um panorama, uma olhadela pelo autocarro e reparo, não há nenhuma pessoa nova sentada. E depois é que eu percebi, aquele senhor que estava em pé que disse isso, tem de 70 e tal anos, 80, e ele olha para as pessoas de 67, 68 e pensa, esta juventude... Isso é inacreditável. Isso é o ponto que Portugal está neste momento. É o sintoma do apocalipse de idosos, que é tipo, quando as pessoas de 70 anos ou de 80 olham para as de 60 e tal e pensam, está um novo e já se está a queixar. Não, exatamente. E está a começar a acontecer cenas do género, tipo, morreu alguém de 70 anos e tipo, os meus pais ou alguém diz, um rapaz tão novo. Não é. E eu fico, tudo bem que a esperança média de vida é mais alta, mas não é propriamente novo. Mas está a haver granularidade entre os velhos. É bem verdade. É isso, pronto, isso fez-me encarar este problema. Então o que é que eu acho? Eu acho que este apocalipse de idosos traz um conjunto de problemas. Então a minha proposta para hoje, neste programa de reformar a reforma, seria nós olharmos para o tipo de problemas que nos levanta esta invasão geriátrica e discutirmos aqui entre nós possíveis soluções para estes problemas. E depois se o país quiser pegar, não é? Se o executivo quiser pegar. É verdade, nós estamos sempre aqui a dar ideias para melhorar Portugal. Então o primeiro problema é este próprio que eu já abordei aqui brevemente, por experiência própria, que é o uso abusivo de transportes públicos. Exato. Quando eu digo uso abusivo é, por exemplo, horas de ponta em que há ali aquele fluxo de malta que vai bem da faculdade, bem das escolas, bem de trabalhar,
e de repente, tipo, a essa hora está tipo um conjunto de velhos a fazer crochê no autocarro. Sim. Eles têm todo o direito a utilizar esse autocarro, mas acaba por haver ali um entupimento que não é bom para ninguém, não é? Não é bom para ninguém. Exatamente, é verdade. Então, qual é que é a minha sugestão para controlar este uso abusivo de transportes e também para, deixa-me dizer-te, para combater aquilo que este senhor dizia, que às vezes é um problema, que é pessoas não dão a cedência às pessoas que devem dar, não é? Claro, também é verdade, sim. Eu acho que uma possível solução é criar o emprego arrumador de velhos. Que seria uma pessoa que estaria nos autocarros e que, seguindo um conjunto de critérios, a idade, o historial de doenças, escolheria a cedência e arrumaria os velhos no autocarro. Dizia assim, olha, você vai ter que se levantar porque entrou agora uma pessoa de 72 anos, você Sim. vai ter que sair. Portanto, havia este cargo aqui de arrumador de velhos. E também permitiria, nas horas de maior afluência, fazer essa gestão. Dizer assim, olha, você não pode entrar neste autocarro porque este é para pessoas que vêm do trabalho, e agora não dá para ir. Exato. Estás a perceber? Fazer essa gestão, no fundo Era remunerado com uma moedinha. mas atenção, há uma coisa importante aqui, é uma nota que eu faço, que é este arrumador não poderia ser drogado. Então vai ser muito difícil isto. Mas não podia mesmo, porque os drogados roubam, indrominam as velhas. Isso é verdade. Isso poderia criar ali um problema. Tipo, se não deres uma moeda e ele risca-te o velho. Não é? Vê lá. Tinha a bota toda riscada. Não me deu a moeda. Mas eles fazem-se de amigos das velhas. Não pode ser mesmo drogado. Isso é verdade. Mas eu percebo que aqui esta solução é muito ambiciosa, porque cria um problema, temos que criar postos de trabalho, mais remunerações que temos que dar, e depois mesmo a logística, de repente estás numa paragem, tens que esperar que haja a recolha de doenças, burocracia. É muita burocracia, não pode ser. É verdade. Portanto, eu proponho uma outra solução, esta se calhar mais cómoda, que será a criação de, eu não sei se tu conheces a empresa Living Tours. Mas Living Tours faz basicamente excursões turísticas. A minha ideia era criar as Almost Living Tours, que era dedicado ao povo mais idoso, mas a solução é fácil, Fábio, é tornar todas as viagens na cidade mini excursões, que é o que os convidados querem. Eles vão adorar isso. É isso, eu até pensei em criar aqui 3 linhas regulares. A linha A, que seria a linha do antigamente, que seria, à semelhança das viagens turísticas, tinha um guia que acompanhava a viagem, só que em vez de dizer, olha, por exemplo, estamos aqui à direita ao Palácio da Bolsa, que foi criado, não sei o que, era tipo, olha, passava num edifício a dizer, olha, antigamente aqui era uma pastelaria. Que é isso que os beijos fazem no autocarro. É isso que os beijos fazem. Eles não querem saber o que é que estava agora, querem discutir o que é que era antigamente. E depois é que eles dizem, bom ponto. Eu lembro-me da pastelaria, eu cheguei aí muitas vezes com o meu pai, e não era uma pastelaria, depois há esta discussão, não era uma pastelaria, dava a impressão que era uma coisa de vender os tecidos. Não, isso dos tecidos era. E depois, faz a viagem. Não, senhora! Não, senhor! Ainda dá porrada. Pode dar porrada, mas isso faz parte. Mas porrada de beijos é engraçado. Hilariante. A linha B seria a linha do bem-estar, que seria uma linha circular que passava por todos os hospitais, mas eu acho que se podia fazer aqui uma coisa mais lúdica, e neste caminho, que é sempre um caminho difícil, aqui para o hospital, consultas, são pessoas que precisam de cuidados médicos, fazer uma espécie de bingo de doenças. Olha, estás a perceber? Tipo, para entretê-los. E agora, quem é que neste autocarro já teve reumatismo na perna? Eu! Linha! Eu fiz linha, já tive reumatismo, estrabismo. E o meu filho deixou. Já saiu os joanetes? Não, Dona Conceição, ainda não saiu os joanetes. Mas era engraçado. Diverte as pessoas, prepara-as para uma situação desconfortável que é para ir ao hospital. Sem dúvida. Foda-se, que boas ideias. Estou a tentar dar o meu melhor. A linha C seria uma linha que eu também tenho algum carinho por ela, que é a linha Calhas. Porque há velhos, Fábio, como tu sabes, que andam de transportes, não é com nenhum objetivo, gostam de andar nos transportes. Olha, isso, por acaso, acho que a tua versão é melhor, mas acho que o Estado já tentou implementar uma versão disto, porque quem esteve no ultramar tem um passe que te dá para circular uma área bastante grande, também não é infinito. Mas já não dá para as antigas colónias, não é? Não. Só agora para o Portugal metrópole, e nem toda. Mas sim, e depois quando o combatente ultramarino falece, transita para a esposa. E ela pode andar por aí. E tipo, tem um tio que tem esse passe e às vezes tipo, olha, vou até Espinho. Mas tipo, tu dizes isso, vai até Espinho, mas ele não vai até Espinho, já vou fazer uma coisa a Espinho. Não. Vai até Espinho, chega a Espinho, o que é que faz? Volta embora. Era isto, tipo, também acho que era fixe, por exemplo, para os próprios condutores de transportes públicos, em final de carreira, calharem-nos estas linhas que é assim, olha, você já trabalhou muito, aturou muita gente, entre no autocarro, vá para onde quiser.
Porque é indiferente se ele hoje vai por baixo, se vai por cima. Sim, Mas sim, é só eu ir dar uma volta. não tenho um destino, quero dar uma passar volta. o tempo. Passar o tempo, isso é uma coisa que os velhos... Olha, até podia ser o nome Olha, desta linha passar o tempo. Linha passar o tempo. Epá, olha, eu não tenho nada a fazer. Olha, vou apanhar o passar o tempo. E vai passar o tempo. Porque horas passa o próximo? Eu não sei, não digo nada a ninguém. Mas pronto, Fábio, esta é a minha possível boa solução. ideia, pá. Só que eu sei que isto pode levar a sofrer algumas críticas, estar a criar aqui uma espécie de apartheid de velhos, no sentido em que estou a criar autocarros que é para uns, mas que não entram lá outras Uma pessoas. segregação. Exatamente, há uma segregação. Mas eu acho que não, eu acho que nós temos é que fazer campanhas de convocação das pessoas para isto, para elas perceberem, sensibilizá-las, no fundo. E é por isso que eu te apresento o lema de comunicação, entra aqui, ajuda à circulação. Que tem este duplo sentido, não é? Que é ajuda à circulação da cidade, mas ajuda à circulação e os velhos pensam, olha, isto faz bem à circulação, vou entrar. Vou entrar, assim. Portanto, estamos no fundo a convencê-los. Isso é o suficiente para convencer um velho, sem dúvida. Faz bem à saúde. Se faz bem à saúde, Ah, eu vou. Faço muito para a minha saúde. Pô, Sim. Faço muito pela minha saúde. Entro nos autocarros, passo ao tempo. Passo ao Já estou a imaginar o spot. Problema 2 de ter muitos velhos, Fábio, é confusões em filas, como tu bem sabes. Sim. Há confusões de vários tipos. Há concentração de pessoas nos serviços que causa filas enormes, Claro. mas também há aquilo que acontece muito, que é a manhosice de velhos. Passar à frente, fingir que está assim, nem reparei que está a passar Já à me frente, aconteceu, desculpe. já me E depois aconteceu. tu tens meio que pena e dizes, passe lá à frente, Sim, não te vais chatear, não vais discutir com um velho, não é? Com o velho parece tão mal. Sim, É isso, portanto, tu deixas. Portanto, aqui também, no fundo, há que criar uma dinâmica que ajude as pessoas a enfrentar este problema. Qual é que seria a solução? Talvez o primeiro pensamento seria, lá está, vamos criar caixas exclusivas. Ok. Mas atenção, isto não é uma boa ideia, até porque eu não sei se sabia, já foi implementado. Ah, sério? Já foi. Os Países Baixos implementaram as chamadas caixas lentas. Em alguns supermercados eram colocados empregados que tinham a função de passar as compras e efetuar o pagamento, mas fazer conversa com os mais velhos. São mesmo sociedades mais avançadas. Esquece. É isso. Mas é assim, são sociedades mais avançadas, mas nós também não temos que estar a venerar o que não somos. Temos que criar coisas realistas. E adaptadas à realidade portuguesa, não é? Porque os velhos holandeses não ganham cismas. Os portugueses ganham. Tipo, tinhas uma caixa lenta. Eles dizem, não gosto da maneira como ela fala. Perdeu mais tempo com a outra do que comigo. O quê? Fiz-lhe algum mal? Fiz-lhe algum mal? Mete-me as compras, parece que está a deitar cimento para... Parece cascalho, vai estar. Vais criar cismas. Não pode ser isto. Não pode ser. Vais criar... O que é que vai fazer? Vai fazer que os velhos comecem a ir para as outras filas outra vez. Vai criar entupimento. Sem dúvida. Portanto, esquece esta solução. Eu acho que este é um projeto um pouco mais megalómano. Se conheces o Portugal dos pequeninos, Exatamente, sim. eu sugiro criar o Portugal dos velhinhos, Olha, que boa ideia. que é uma espécie de parque temático para idosos, onde todos os serviços que eles precisam estão lá disponíveis. Por exemplo, os correios, pagar a água, pagar a luz, as coisas normais, levantar a reforma. Mas nada disso é feito com recursos a computadores, telemóveis ou dispositivos eletrónicos. É tudo feito como se fosse 1967. Isso é uma excelente ideia. Estás a dizer que é uma espécie de um parque temático de 1967. Sim, Isso é tudo, incrível. Eu boto nisso. Era fixe, porque eu estou sempre a dizer que não percebo nada dessas coisas. As coisas são tratadas como antigamente. Pelo menos na fachada, no contacto, mesmo depois lá atrás. Sim, depois lá está um gajo a passar computador. Sim. Não interessa, mas é tudo, estás a ver? Ir à mercearia, aquelas balanças antigas, as coisas serem ainda tipo, tu pegares naquelas canecas e deitares tu. Não era os quilos, era as roubas. Isso. Arrobas. Tudo à maneira para não complicar e deixar estas pessoas mais próximas daquilo que as deixa mais É confortáveis. o que elas querem. É o que elas querem. Mas isso também cria outro problema que tu podes-me dizer assim, Ricardo, mas estás a criar um parque temático, os parques temáticos normalmente são coisas muito confusas, há muitos velhos, o que quer dizer que aquilo ia ficar muito crowded. Sim. Né? Sim. Mas é por isso que eu acho que era fixe nós termos pessoas ligadas à manutenção do espaço, que orientassem os mais velhos, mas também mantivessem a higiene do espaço, né? Irem limpando e tudo. Pois. No fundo, criar que em cada esquina, para prestar apoio e limpar, houvesse uma pessoa representante dos serviços de ação de limpeza e apoio às zonas aptas para reumáticos. Que é assim que eu chamaria estas zonas especiais. É assim, é um nome um bocado comprido, podes abreviar para a sua sigla Salazar. Portanto, em cada esquina haveria um Salazar
que ajudaria cada pessoa. Que é outro dos desejos destas pessoas, é que haja um Salazar em cada esquina. Há pessoas que gostam de ter. Portanto, lá está. É pá, que boa ideia. Tenho uma dúvida, peço ao Salazar. O Salazar ajuda. Vou dizer ao Salazar. Você está a passar à frente na fila, vou avisar ao Salazar. Portanto, cria-se também esta dinâmica, ajuda a entrar no espírito de 1967 também. Sem dúvida, sem dúvida. Problema 3, este problema mais específico, Fábio, que é a ocupação de praças alimentares nos shoppings. Que é uma coisa que tu próprio já deves ter enfrentado imensas vezes. Claro. Que é, há velhos que passam o dia no shopping. Bom, tipo, de Sem manhã dúvida. pedem um galão, saem lá às 5h30. Ler o jornal 3, 4 vezes. 3, 4 vezes. Ou então ficar lá a jogar cartas, na É. conversa com outros velhos. E atenção, eu aqui acho que este problema não é culpa dos velhos, é culpa de nós não termos políticas que satisfaçam os problemas dos velhos. É verdade. Porquê? Porque se tu pensares, os shoppings não têm lojas para velhos. Agora que dizes isso, de facto, não tem. Tu não vês um velho na Tiger, Não. não é? O que é Só que- se for a gozar com aquilo. Gozar ou indignante. Porquê queres isso? Vais isso para o quê? Vais gastar Só dinheiro? de gastar dinheiro. Só Você não sabes o que o dinheiro custa a ganhar. gastar pilhas. Se gasta pilhas, não leves nada disso. Portanto, não vês um velho na Springfield, né? Tipo, É difícil. Mas repara, há lojas para pessoas mais jovens, não é? Tipo a Sim, Chico sim. e a Imaginarium e coisas desse Sim, género. sim. Não há para velhos. Portanto, é preciso criar lojas para velhos. E eu, Fábio, tenho aqui a ideia para uma cadeia que seria a lá de cima. É assim que se chama a cadeia. Todos os shoppings teriam a loja lá de cima, que era especialista em produtos que são lá de cima. E tu perguntas, mas lá de cima de onde? Não importa. Importa é que tu digas que os produtos são lá de cima. Que esse é o selo de garantia que os velhos adoram. Tu dizes assim, opá, olha, vou dar esta garrafa de azeite que é bom, que é lá de cima. É lá de cima. Sim, Não importa se és de Caminha, o ponto mais norte de Portugal. Não importa. Dizes tipo, é lá de cima. Isto é salpicão de supermercado? Não, Não é é. lá de cima. Mas podia ser, era Pingo Doce, Continente, mas fachada. Estás a ver? Tipo, é lá de cima. Lá de cima. Portanto, é uma cadeia que Fogo. estaria presente em todos os shoppings. Claro que, Fábio, quando nós falamos destes problemas, nós temos que ir ter ao último deles, que eu acho que é a causa destes problemas todos, que é, na reforma, infelizmente, há demasiado tempo livre. Sim. Os velhos têm muito tempo livre, não há uma ocupação útil dos seus tempos, não é? E as famílias têm, os membros mais novos estão a trabalhar, estão ocupados, há uma solidão por parte dos velhos. Portanto, é importante nós criarmos possíveis mecanismos sociais que impeçam que os velhos vivem tão isolados. É verdade, até para o bem deles, bem de nós, bem de todos. Sim. É isso mesmo, Fábio. É mesmo viva mais, viva melhor. É assim que poderíamos chamar este... E ter um patrocínio já. Exatamente, já pescar o olho. Portanto, eu vou dar aqui algumas soluções, são coisas muito genéricas, mas também ganham com essa discussão contigo, Fábio. Por exemplo, eu acho que uma das coisas que nós poderíamos era criar um movimento nacional que envolvesse grande parte dos velhos, era fazer das obras um desporto nacional. É bem verdade, pá. Poucas coisas casam tão bem como um velho e ver obras. Ali, há uma página no Instagram, eu também já falei disso em stand-up, pá, os velhos adoram ver Adoram obras. obras. Mas imagina o que é tu criares mesmo uma atmosfera de velhos nas obras, que é tipo, imagina, os velhos adoram ir ver obras, porque não fazer umas bancadas lá? Tipo um estádio, mas no campo eram obras infinitas, tipo, Sempre a fazer construir, deitar abaixo, construir, deitar abaixo. Chegavas a casa, havia programas de comentário de tipo membros das principais empresas de obras em Portugal, um senhor da moto em Gil, percebes? Sim, a comentar Estradas de obras. Portugal. Não é assim que se faz. Obras de outros países, estás a ver? Hoje sim. na Suíça está-se a fazer uma ponte. Fails em obras. Tipo, Tudo. gajo caiu no cimento, morreu. Entretenimento cómico, dava para tudo. E depois também fazer uma coisa que eu acho que era muito engraçado, que é, as pessoas adoram obras, os velhos adoram Sem obras. dúvida. Mas há um desprezo pelo mestre de obras e pelo artista de obras. E essas pessoas têm que ser adoradas como os artistas que são. E pelo engenheiro, que é tipo, é engenheiro de obras feitas. É preciso valorizar essas pessoas, como, na minha opinião, criando cadernetas semelhantes àquelas que existem para o futebol. E eu acho que também fomentava o espírito social dos velhos, não é? Porque eles iam ao quiosque, compravam carteirinhas. Ei, olha, saiu-me o Mário Costa, o engenheiro que fez a ponte, não sei das quantas. Ei, a sério, não queres trocar? Estás a ver? Imagina Tem o que é. Índice Ribeiro. Ei, fogo, tens aí... Mas essa ponte caiu. Vai mais rara. É mais rara. O que é fixe, porque os velhos podiam ir com os netos queriam as carteirinhas de futebol ou de outras coisas, e estavam também os próprios avós
a trocarem ideias sobre... Tipo, olha... Sim. Epá, era muito giro. E a colecionismo, que é, os velhos também gostam de coisas antigas, de artefactos, né? É giro. Eu penso que sim. Outra solução, Fábio, que eu acho que era importante era criar o entretenimento multigeracional. Porque parece-me a mim que o entretenimento está muito segmentado hoje em dia. Televisão, por exemplo, está para velhos. Completamente. É tipo novelas, programas da Fátima Lopes com pessoas muito tristes. Sim, drama humano, pessoas que vão meter dentes. Temos que criar uma coisa mais alegre e que não afaste as gerações mais jovens. Por tentar criar programas, não é, que juntassem os mais velhos e os mais novos. Por exemplo, mesmo pegando no exemplo das obras, se calhar podíamos fazer um Masterchef, mas de obras. Master de obras. O Master de obras. Isso é muito boa ideia. Não é? Tipo, imagina, aquele exercício que eles fazem que é, vou-vos abrir a despensa, vocês pegarem 4 coisas de obras, depois tem que fazer uma obra com o que se eu peguei num tijolo de um bocado de cimento, não sei o que é que vou fazer com vou isto. fazer um anexo numa garagem para ter pombos. Olha, outra coisa, acompanhar corridas de pombos. Não é? Tipo, pões uma GoPro nos pombos e de repente é excelente. Meu Deus, Isso é uma boa ideia, pá. É muito bom, pá. Isso é uma boa ideia. Claro que tem streaming de coisas que interessem aos velhos, tipo campeonatos de sueca. Podes fazer streaming das obras. Também para velhos entravados. Porque há velhos entravados que não podem ir ver as obras. Põe-me o canal das obras. Deixa-me ver aí o canal das obras. Olha, para mim, gosto de ficar aqui em casa a ver o canal das obras. Para mim é sagrado. Sempre a dar o canal das obras. Quando estou em casa, para mim é o canal das obras. Pá, bem à altura dos fundos comunitários, pá, esta é a melhor altura. Até criaram agora, já tem o canal das obras 1, o canal das obras 2. já é vários. Portanto, eu acho que há um caminho a fazer a nível de soluções para combater este envelhecimento da população, que pode incluir as pessoas todas. Acho que também é um desígnio nacional. Percebes? Ou seja, tipo, não podemos isolar as pessoas, também temos que fazer um esforço para as incluir e construir aqui um espaço comum. Portanto, Fábio, este é o meu programa para reformar a reforma. Olha, Ricardo, congratulo-te pela coragem e pela criatividade. Fábio, obrigado. Sabes que também cresceu este programa com as tuas possíveis soluções e para a semana reunimos com o Executivo na Assembleia para propor e esperemos que seja aprovado. Subscrevam e metam gosto e partilhem para ajudar a ganhar poder, para podermos ter um país mais equilibrado. É verdade. E para podermos ter carteirinhas de obras, que seria incrível. De obras, é incrível, pode ser Até podemos vender nós, isso. Podemos criar, havia Panini e a gente tinha os panhonhas. Lixopédia. Lixo. Olha, Ricardo, a Lixopédia é uma rúbrica que normalmente nós falamos sobre a realidade de classe média baixa, o universo de classe média baixa, resumidamente em que pessoas estão a ser lixo ou que a situação simplesmente é triste para toda a gente envolvida. Ninguém está lá confortável. Ninguém está lá confortável. Hoje foge um bocadinho à realidade socioeconómica, é sobre a nossa vivência no mundo do humor. Porque o meio do humor é uma coisa que está em alta expansão. Está até, acho que se pode dizer, na moda, por assim dizer. Né? É uma coisa meio sexy de fazer, o stand-up comedy, há muito conteúdo aí, há muitas noites. E a malta cria uma ideia de que aquilo é algo... Não digo glamouroso, mas é tipo a vida de... É fixe, tu vais para os copos com os teus amigos, mandas umas piadas, tens o espetáculo e não sei o quê. Mas há um lado negro nisso. Há um lado negro. Nós fazemos stand-up de circa 2017 e quando entramos, acho que agora já está um bocado diferente. Está muito melhor agora, muito melhor agora. Está melhor agora. Mas especialmente na altura era um mundo muito shady, muito bizarro. Jesus. E era... Nós vínhamos de que a maior parte da experiência da malta era herdeira daquilo que era o Levanta-te e Ri. Sim. E o Levanta-te e Ri é comédia, mas é um estilo de comédia muito concreto, que privilegia tipo alguma brejeirice, alguma malta gosta de anedotas. Nada contra, é um estilo, só que tipo, nós não era isso que queríamos fazer, não é? Tipo, nós queríamos fazer stand-up um bocadinho mais com aqueles modelos anglo-saxónicos que a malta agora vê na Netflix. E naquela altura, quando nós surgimos, só havia esses espaços para fazer. Portanto, tu estavas a tentar ser o gajo a fazer a tua cena para um público que não queria ver a tua cena. Sim, é um público mais velho do que tu, um público que tinha um background bastante diferente e precisas de alguns pontos comuns para fazer rir as pessoas. Sem dúvida. Eu acho que a chave da comédia é tu ter sempre algo
que seja tipo, partilhável com outra pessoa, tens com de ter empatia. experiência, referências, não é? Referências Sim. sociais. Opa, e eu não gostava de estar num meio que me pediam para dizer caralhadas. Porque para mim eu nunca gostei de pessoas que dizem caralhadas, porque é que eu queria dizer caralhadas. Opa, e apresentar tipo o ato de fazer stand-up como dizer umas anedotas que não, não nos revemos propriamente nisso. De todo. Opa, mas foi complicado. É assim, trouxe coisas engraçadas que é tu fazeres isso no meio desse, às vezes tens boas surpresas. Completamente. E Que é é importante tipo, mencionar isso. Que as pessoas dizem assim, olha pá, estou habituado a um estilo, mas o habituado tipo, gostei imenso, meu, quero seguir o teu trabalho e opa, às vezes há sítios que pá, nunca chegou a outra coisa. É tipo, a experiência que há é aquilo e a malta habituou-se. E depois chega uma coisa diferente e diz, olha, até curtia mais isto porque já estou um bocado farto daquele estilo. Sim, opa, houve noites de surpresa que tipo, imagina, tu olhavas para o público e tu pensavas, pá, este pessoal não tem nada a ver comigo, Zero. não me vai curtir, não temos experiências comuns, eu tenho 24 anos, eles têm 46, estão... é uma vida completamente São, tipo, diferente. agricultores têm uma vida difícil e dura e eu vou estar aqui a falar sobre dating no Tinder. Exatamente. E depois fazes a tua cena e o pessoal curte tótil e no fim vem falar contigo e isso também é impagável. É muito fixe. Opa, mas há uma coisa que nós sentimos na altura, eu acho que quem começa a fazer agora stand-up e comédia já não sente tanto isso, que é nós sentimos mesmo aqueles dilemas existenciais do género, o que é que eu estou aqui a fazer? Isto é para mim? Completamente. Pá, porque havia mesmo momentos que uma pessoa estava a dizer assim, opá, será que o que eu quero não existe? E a verdade é tipo, existe, pá, e se há algum comediante e wannabe que nos ouve, opá, nunca desistam de fazer a vossa cena, porque é uma pressão que nós sentimos, é tipo, quando não surgiste neste contexto... Eu tenho tipo, alguma reticência a dizer nunca desistas porque... Pá, estou a brincar. Eu sei disso, mas opá, também não estamos aqui a contar histórias boas, mas no teu sentido de nunca desistes da tua voz, é tipo, testa aquilo que tu queres testar. Se resultar, resultou. Se não resultar, aceita que não resultou. Sim. Não, e uma coisa muito importante que também demorou a aprender, opá, faz aquilo que tu acredites, não faças, É isso. e eu vou fazer isto porque acho que os outros vão achar piada. Isso é uma receita para a tragédia. Isso é uma receita. Foi uma tragédia. Acho que é a altura de começarmos a contar. Opá, há uma data, há várias, mas há uma data em específico que eu penso muitas vezes, que foi quando nós atuámos na cantina dos funcionários da Câmara Municipal de Gondomar. É que houve... Eu contei essa para falar também. E vou dizer, correu melhor do que aquilo que eu estava a contar. Sim, mas eu tenho que contar mesmo o contexto geral. Na altura fui eu contactado para fazer e nós não estávamos a fazer stand-up há muito tempo. Não. Então não tínhamos muito tempo e eles pediram tipo 45 minutos ou 50 minutos, assim, uma quantidade de texto que eu ainda não tinha. Então o que é que eu sugeri? Pá, se calhar eu posso levar outra pessoa e ele faz ali um bocadinho no início e ainda por cima, isto também é importante contar, eu tinha uma personagem. Tem que se contar isso, não é? Tem que se contar isto. Se quiseres. Não, vou contar, porque isto é uma das considerações que eu também tinha para falar. Eu desenvolvi uma personagem chamada Minhota Marota. E agora vou dizer as duas coisas, que é como é que eu imaginava e como é que ela se concretiza. O que eu imaginei para esta personagem, que eu até acho que na altura tu até me ajudaste, deste-me algumas tags para o texto daquilo, era um personagem que eu aparecia vestido de senhora do rancho e fazia um texto sobre ser... não era bem transgénero, mas era do género. Eu sou era um homem preso no corpo de uma mulher do rancho. Exatamente, tipo a ambiguidade de viver, a angústia existencial de alguém que nasceu no rancho, mas que quer ser um transformista, estás a ver? É isso, ou seja, no fundo era um transformista português. Mas para mim a piada disso estava em... Nós ouvimos falar nas drag queens e no transformismo, e são sempre coisas muito glamourosas e coisas tipo cheias de purpurinas e brilhantes, e a minha ideia era contrastar a rusticidade portuguesa com isso. Isso era o conceito. Isso era a minha intenção, do género. Um transformista rústico, uma pessoa vestida de minhota. O que eu senti foi que as pessoas se cagavam a rir porque eu estava vestido de mulher. Ponto. Antes de me ouvirem falar, as pessoas estavam-se a mijar a rir só de me verem. E atenção, eu também não quero ser injusto, tem um impacto visual engraçado ver um gajo vestido de mulher do Reis. Mas não era um bom riso. Estás a perceber? Era o riso de escárnio daquelas pessoas, que é um riso que eu não queria trazer. E eu lembro-me, voltando agora para explicar, lembro-me perfeitamente de eu ter falado contigo e tu dizer assim, Fábio, se calhar o que eu vou fazer é... Eu vou lá no início
pá, falo um bocadinho, introduzo-te, tu estás lá 10 minutos sólidos, pá, e nesses 10 minutos eu vou-me vestir, eu volto a fazer a personagem, e tu fechas a primeira parte, depois eu na segunda faço o meu texto normal. Foi isto combinado. E eu vou-me vestir e passado, pá, 2 minutos e meio. Foi para aí 3. Foi 2 minutos e meio, 3. Eu ainda não estou vestido. Porque, tipo, é chato, é tipo uma saia, o chile e tudo. Estou a dizer, malta, foi o meu tempo. Malta, foi o meu tempo. Não aguentei. Recebam o Ricardo Couto. Não, recebam a minhota marota. E eu estou tipo, olho para mim, ainda não estou pronto. Eu não consegui apertar a camisa toda, apertei à pressa, pus um chile por cima. Pá, fui. Percebe que foi, para mim, pareceu pai 30 minutos. Oh, pá, Na realidade, se calhar foram 3. Foi, pá, eu não tive tempo de me acabar de vestir, mas oh, pá, estava minimamente apresentável. Tipo, notava-se que eu era aquilo. Pá, fiz. E como tu disseste, não foi uma noite que tivesse corrido mal, foi muito agradável. As pessoas foram muito simpáticas connosco, mas eu também me lembro de uma coisa nessa noite, que eu acho que também querias falar sobre isso, não é? Opa. Que é uma coisa que acontece muito nas noites de comédia, que é o pós-espetáculo, principalmente em contexto de baixo. Só antes disso mencionar, opá, nós lá estava aquele tempo todo acumulado, sabe, pá, 45 minutos, houve pelo menos 2 velhos que não se viraram para nós, estiveram de costas o tempo todo. E de braços cruzados, tipo, chateados por estar a ver um espetáculo que tinha sido anunciado. Mas eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Nós também não temos culpa. Ninguém tem culpa, mas está tudo mal. Está tudo é mal. lixopédia. É lixopédia. E nós estamos a pôr-nos como protagonistas de lixopédia. Mas no final dos espetáculos, especialmente em contexto de bar, há uma coisa que acontece com a comédia, que é como é uma coisa que tu às vezes até te metes com as pessoas, é uma coisa descontraída, as pessoas ficam a achar que têm à vontade para falar contigo. Sim. Que és um ganda maluco, não é? Tipo... Opa, e normalmente com públicos mais velhos, o que é que acontece, Fábio? Opa, o que aconteceu naquela noite foi que houve um GNR que pediu para ir a palco contar anedotas. Mas todas as anedotas eram a mesma. Sempre a mesma. Eram a mesma. Só que variadas, só não é? Que tipo, com personagens variado. diferentes. E depois cá fora, esse mesmo, não sei se tu lembras disto, esse mesmo GNR, começou-nos a contar anedotas para nós usarmos no nosso texto. Sim, que era o que estávamos mesmo a precisar. Mesmo. E ele contou-nos uma anedota. Lembras-te qual era a anedota? Eu lembro. Conta tu, eu quero-te ouvir a contar. Afinal não me lembro. Eu lembro. ele diz assim, pá, havia um gajo, esta é super porca a anedota, havia um gajo que, pá, nunca tinha feito sexo oral a uma mulher. Eu já estou, tipo, a tornar isto muito menos porco como é que ele contou. Pá, e ele perguntou aos amigos... Já sei. Perguntou aos amigos como é que era, e ele foi fazer sexo oral e depois no outro dia voltou e os amigos assim, olha, o clitóris não era nada como tu disseste, pá. Tu disseste que era uma coisa assim pequenina. Assim, quanto é que mede? Ele, pá, aí 1 centímetro. E ele, então acho que... acho que chupei uma pila. A piada era esta. A piada era esta. O gajo riu-se. E nós tipo... Não sei se tu depois usaste alguma vez isso no teu texto. Não cheguei a usar, mas ainda não acabei a minha carreira, né? Por isso, quem sabe. Mas isso também, eu lembrei-me de uma história que te ia pedir para contar hoje. Que isso lá está, é uma coisa muito normal na comédia, que é as pessoas virem ter contigo no final e contarem-te anedotas, darem-te feedback do teu texto. 80% das vezes não interessa a ninguém o feedback, porque são tipo... Às vezes as pessoas dão dicas fixas, é tipo... Dicas no sentido, olha, eu gostei muito daquela... Sim, tu percebes o resultado. Vagamente a indicar-te a direção. Agora, há pessoas que acham que têm mesmo que dizer-te onde é que tu tens que melhorar e dão-te piadas e tudo. Mas houve uma vez, tu tinhas um beat. E um beat, pronto, para quem não está mais ou menos dentro da ideia de comédia, é uma ideia mais global, uma coisa que demora tipo... Tem várias piadas lá dentro, mas é uma ideia geral de 5 minutos. E tu tinhas um beat que era sobre o futuro dos robôs. Relações amorosas entre humanos e robôs. Exato. E era uma ideia muito gira, grande, que culminava com, pá, vão haver robôs sexuais. E tinha a piada que depois, não quero estragar o teu texto, mas tinha a ideia de que, pá, se tu és pobre, depois aquilo ia ter anúncios e tu não podias estar a ter sexo sem ter um anúncio. É muito engraçado. Mas lá está, uma ideia de 5 minutos que tu demoras, é escrita por ti, desenvolvida por ti, contada por ti. E um gajo no final foi ter contigo e disse, gostei muito daquela dos robôs, que é uma ideia assim, amanhã vou contá-la no trabalho. A ideia... eu imaginar a encarnação nas palavras dele do meu texto ia não correr nada bem. Fábio, eu imagino
frequentemente o gajo, tipo, é das coisas mais engraçadas que eu me lembro. O gajo no trabalho, num contexto de empresa, no dia seguinte, a tentar contar, ainda por cima uma coisa meia porca, que num ambiente de trabalho pode ser um bocado mal interpretada, pouco sensível. Tipo, o gajo adorava ter estado lá no momento em que ele Ali à beira decidiu fazer aquilo. da máquina d'água, tipo, olha, e se pinássemos um robô todos? O quê? Jorge, o que é que estás a dizer? Eu ontem fui ver e teve piada. E depois, opa, se calhar ontem tem mais pé, já devia ter bebido um copo, cara. E tu é que ficas o vilão dessa história sem estar presente. Isso Pá, é muito propício esse tipo de história. Qual foi o pior sítio onde tu atuaste? Assim, à cabeça, quando eu te pergunto assim. Pior sítio, tipo, fisicamente? Tipo, o Qual espaço... foi mais desconfortável estar? Há um sítio que eu me recordo... se calhar não foi o pior sítio, mas foi um contexto mesmo merdoso. Foi provavelmente a noite que me correu pior. Foi uma vez que fomos a Lamego e era basicamente um café. E tipo, o público... e a culpa foi minha de eu não ter ainda o tacto. Mas o público só queria que tu gozasses com o próprio público. Era só crowd work. Tipo, é verdade. Queria que... Então, olha, diz ali ao meu primo que está ali, porque depois eram todos da mesma família. Calhou. Diz ali ao meu primo que ele é gay. Tipo, era isso que eles queriam. Tipo, e eu fiz o meu texto e tipo, não, eles não curtiram nada. Eu lembro que nessa noite tinha lá um GNR. Muito GNRs frequentam muitas noites de comédia. É verdade, que já estava com a pinga e era vesgo o gajo. Eu até um dos comediantes, o Luís Gomes, que gozou imenso com ele. E o gajo estava tipo... Eles adoraram isso. Eles queriam isso. Mas o impacto visual... Ricardo, tipo, o impacto visual de chegar àquele sítio e ver, isto também é um café. Eu acho que eu tenho mais pormenores disso. Okay. Porque... Lembro-me que comemos sardinhas com o host. Lamego é interior, é tipo Vila Real, acho eu. E nós chegámos lá e o gajo tinha dito que arranjava jantar para os artistas. Nós chegámos lá e era tipo, fomos comer para a cozinha do café e o gajo mete-nos tipo um tacho de sardinhas com arroz. E o gajo sardinhas em Vila Real? Em novembro... Eu não, sou sardinhas congeladas. E atenção, que os gajos disseram que aquilo tinha... isto é um cafezito, mas tem uma sala para espetáculos. E o que era a sala de espetáculos? Era tipo uma adega. Era uma adega que tipo, devia ter tido coisas de bilhar antigamente, agora nem tinha bilhar e nós atuámos lá. Foda-se, foi por acaso uma noite. Há uma noite que eu também me lembro muito, foi tipo testou-se um sítio para ver se podia ter potencial, não tinha. Fomos vários comediantes e tipo... sabes que há comediantes do nosso meio que fazem humor negro, estás a ver? Sim. Não é a nossa cena, mas, tipo, há uns que fazem humor negro. E tipo, 20 minutos a dizer cancro, a dizer batei a minha namorada, a dizer matei uma criança. Matei uma criança com cancro que era a minha namorada. É sempre isso humor negro. No outro dia estava com uma gaja, era uma criança. Tipo 20 minutos disso. Normal. Tipo, público, ninguém reagiu, bem ou mal, ninguém reagiu. Houve um humorista, nosso amigo, que foi Jorge Gonçalves. Um abraço, Jorge Gonçalves. E o gajo faz uma piada uma piada mesmo soft sobre as novas oportunidades. Tipo, aquela instituição em que tu vais tirar um curso à noite, sim, depois... Sim. E há um gajo que leva aquela merda mesmo a mal. Começa-se a passar, tipo, a fazer heckle, a mandar vir com o comediante, a ameaçar que lá fora íamos conversar. E eu nem como me fui meter. Isso também é outra coisa, que é pessoas que não entendem comédia, não é? Tipo, tu estás a fazer um discurso humorístico e as pessoas tipo, estão a levar a mal. Eu nunca tive chatices tipo, as pessoas levarem a mal, também não tenho uma coisa muito disruptiva, normalmente é uma coisa mais clean. Mas uma vez houve uma situação desconfortável, que foi, eu estava a falar sobre o meu tio ter morrido durante o Covid, que é um tema humorístico, não é? E uma pessoa começou a chorar no público. Pois foi, já me estou a lembrar. E foi muito, mas eu senti-me mesmo muito mal. Aliás, eu acho que estavas comigo e depois do espetáculo acabar, tipo, mandei garrafa d'água. Estava mesmo chateado. Mas não tiveste culpa, não é? Não tive culpa, mas estava chateado. Tocaste num ponto sensível para alguém, pronto. E depois percebi, porque eu até conhecia algumas pessoas ligadas àquela pessoa e fui perguntar o que é que se passou. Fiquei chateado porque, na minha opinião, a noite de comédia não deve magoar ninguém. Estava na ideia de que tinha magoado aquela pessoa e depois percebi que recentemente tinha falecido alguém próximo àquela pessoa e era um assunto... Acho que isto também é ironia. Ninguém tem culpa aqui, que era tipo, passámos um período difícil porque morreu agora uma pessoa de Covid.
pá, vamos à noite de comédia espairecer. E está lá o comediante a falar sobre uma pessoa que morreu durante o Covid. E tu não estavas tipo, não foi a tua piada propriamente, foi tocares no assunto. Não, porque atenção, eu não estou a gozar. Sim, eu não tu estás a brincava com gozar isso. contra o Covid. Estava a brincar. És até para o Covid. Sou para o Covid. Estava a brincar porque aquilo também me tinha acontecido a mim. Eu, de facto, o meu tio morreu durante a pandemia e eu não consegui despedir-me dele. E estava a falar sobre isso e sobre uma coisa que estava a acontecer na altura, que é muito engraçado, que eu dizia às pessoas que o meu tio tinha morrido e as pessoas perguntavam-me de Covid e eu dizia não. E as pessoas, é tipo, como Meio se que não isso... vale. Tipo, ok. Aquele pico de Covid foi Foi um período estranho, eu entendo. Pá, mas pá, um gajo não faz aquilo para magoar as pessoas, não é? E então aconteceu isso. Mas eu também atuei em sítios muito estranhos. Eu, assim, as minhas duas piores, além de ter feito um casamento, que eu não sugiro a ninguém fazer casamentos, horrível, de médicos, ia ver lá o chefe de departamento, não banhas para aqui, disse mesmo assim, não banhas para aqui, mas chateado. Tipo, estava só a brincar com as pessoas e falou assim, não façam casamentos, eventos privados também é uma merda. Uma vez fui fazer um evento privado e a organização combinou comigo duas partes, esqueceu-se de mim na segunda. Tipo, não me levou a palco, pagou-me para tudo na mesma, até foi melhor. Com certeza. Poupou toda a gente. Com certeza. Mas os dois piores sítios onde eu atuei foi na festa da Broa. Acho que está tudo dito, não é? Tá, opa, naquela altura, quando começámos a surgir, houve muitos convites, pá, a malta gostava de mim e agradeço esses convites, pá, mas eu fui posto em contextos e pá, eu queria ganhar guito, pá, fui posto em contextos que não eram para mim. Vamos tentar explicar isso, tipo, às pessoas. Imagina, tu és um gajo que começou a fazer comédia porque, tipo, as tuas influências são, tipo, sei lá, Monty Python, Louis C.K., tipo, Little Britain, Key and Peele, e, tipo, cenas assim um bocado mais meta, e de repente estás a atuar na festa da Bro a tentar fazer a tua encarnação dessas coisas, e ficas... Pá, de género, não quero ser pretencioso, mas sentes que estás a tocar jazz numa feira popular. Não é que esteja a dizer que a nossa cena é tão boa, É só esse ponto, a descontextualização. é o estilo. É isso. Ninguém tem culpa. Mas é o contexto que existe. Numa festa popular ninguém quer ouvir jazz, nem o gajo de jazz quer estar a tocar numa festa popular. Mas a comédia, como é tão pequena, não há festivais de comédia de nicho. Se calhar agora já há. Mas tu tens que atuar onde há mercado. Mas isso... coisas mesmo bizarras. Foi o pior dia da minha vida. Até não sei se não foi o pior dia da minha vida, ponto. A festa da Bro? Porque não foi só a festa da Bro. Para já, vou-te já dizer, festa... Tu tem que contar mesmo tudo. Bota. Eu fui convidado por um comediante mais experiente que me convidou para ir atuar, para ir abrir para ele. Claro. E eu disse, bora atuar, pá, era bom guito. E ele disse-me assim, olha, eu como aquilo era em Vouzela, era próximo da Serra do Luso. Aquilo acho que é próximo do Luso. É relativamente próximo de carro. E eu disse, eu vou aproveitar que lá é perto e vou levar os meus pais e vou tipo passar um fim de semana porque eles, era tipo espetáculo, foi numa sexta, e vou passar o fim de semana com os meus pais, mas eu dou-te boleia, já te arranjei sítio para ficares lá e depois tu regressas por teres transportes. E para mim está-se bem, tipo, olha, vou de boleia para lá, depois volto sozinho, é tranquilo para mim. Pois, isto começa logo com, eu para lá fui de viagem com o comediante mais experiente e os pais dele. Foi uma viagem de carro em que tipo, dois idosos e eu e um comediante mais velho. Tipo, eu super constrangido, porque depois é um contexto familiar, anormal, passiva agressividade entre pais e filhos. É normal, estás a ver? Tipo, tu estás no meio de uma família. Depois, tipo, primeira coisa, fomos levá-los ao hotel. E eu dou por mim, estou a carregar malas de uma senhora idosa para um hotel e ajudar a pôr a roupa no armário. Estás a ver? Que é quase o íntimo, não é? Que é quase um evento íntimo. E depois é assim, eu tinha recebido a indicação de que ia ficar lá. Já sabia que não ia ficar num hotel. Mas pensei, tipo, vou ficar para aí mais na localidade onde vou atuar. Vou ficar tipo lá numa residencial ou numa coisa assim. Quem me dera ter sido. Não, o que tinha sido combinado com a organização é que eu ia ficar a dormir na casa do gajo da organização. E eu não sabia disso. Mas depois disseram, tu vais aqui com o... peço desculpa, não lembro mesmo o nome do tipo, nem da cara, só para tu veres, me esqueci, foi traumático. Memória, e ele vais aqui com ele, ele tem lá um espaço, e eu depois até pensei, se que é o gajo que tem, sei lá, tipo uma merda tipo Airbnb, que aquilo era no meio do mato, era num sítio fixe, estás a ver, tipo turismo rural, não sei o quê. Eu estava a enganar-me a mim próprio. Estavas a enganar. Atuei na festa da Broa, fiz a minhota marota, toda a gente adorou por usar vestido de mulher, curtiram, as pessoas foram muito fixe. Estive lá numa festa da aldeia, que era mesmo isso, era uma festa da Broa, era tipo uma sopa servida dentro da Broa. Chega ali às 3 da manhã, já bué da tarde, eu super cansado, mas preso porque estava com o organizador da festa e o gajo era o último a sair.
Pronto, Ricardo, vamos então agora dormir. Pá, o gajo leva-me para casa, uma daquelas casas tipo gigantes de aldeia, tipo, pá, 3 andares, e ele disse assim, opá, tens aqui um espaço em baixo, podes ficar a dormir. Eu disse, olha, ao menos isso. Pá, chego lá, era o quarto da avó da família que tinha morrido, tipo, há pouco tempo. Era Covid? Não, acho que não havia o Covid na altura. Era um quarto de velha. Tipo, eu fiquei num quarto com santos e fotografias da família e aquela mobília castanha. Isto é, Deus nos deu um dia uma série, a oportunidade de fazer uma série para nós Ei, retratarmos. estás maluco. Mas tipo, o pior foi, eu só tinha transporte de regresso, isto, ou seja, foi de sexta para sábado, e eu só tinha transporte de regresso no sábado ao final da tarde. E aquilo era tipo uma aldeia, não havia nada para fazer. E então o gajo disse-me assim, olha, estás tranquilo, amanhã almoças aqui e depois eu depois do almoço levo-te para a cidade para apanhares o autocarro. Para já, eu tive que dormir naquele quarto de velha que era assustador. Acordei no domingo de manhã e sabes quando acordas na casa de um desconhecido e não sabes o que é que has de fazer? Eu pensei assim, O que é que eu faço o que é que agora? eu faço? Pá, visto-me, vou para a cozinha. Vou para a cozinha e sento-me. Chego... Foi isso que eu fiz. Tipo, subi, fui para a cozinha, abro a porta, não está lá o organizador, está tipo a mulher dele e os filhos. Opa, e depois há uma coisa que não, tem que ser dita aqui, é que tu estás a fazer tudo isso com uma cena na cabeça, que é, eu ontem estava vestido de mulher. Tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Opa, olha, Ricardo, eu até estou meio emocionado e se de facto passaste por uma Não experiência acabou. que é... Depois já chego e a mulher põe-me à vontade. Estás aqui à vontade, não sei o quê. Olha, para almoçar. E perguntam-me, tipo, tu gostas de tipo, frango assado? E eu digo, gosto. Ele, tranquilo, daqui a bocado vai chegar a minha família e tu podes comer frango assado e depois comer vamos-te levar. E eu assim, como assim a família? Fábio, era um jantar de família. Eu tive durante um almoço de família. Durante 2 ou 3 horas com 20 pessoas, tipo, que era uma família inteira com crianças e tudo. Toda a gente a olhar de lado para mim e eu num canto de uma mesa, Quem tipo, é sem aquele falar. gajo? Tipo, sem falar. Eu tipo fiz parte daquela. Eu era um refugiado. Tipo, fui um refugiado naquele. Pá, É que se viesses com outro gajo, ao menos ainda tinhas. Pá, estava sozinho e não tinha escapatória. Porque a minha boleia era o gajo, era ele que me ia levar, só tinha caminhonete àquela hora. Foi dos piores dias da minha vida. pá, é impressionante mesmo. Pá, peço desculpa, Ricardo, em nome da comédia, tens que passar por isso. Pá, eu tenho uma empatia automática por qualquer pessoa que tenha subido ao palco e tentado stand-up, porque de facto é uma coisa muito exigente e difícil. É vulnerável e pá, é difícil de fazer, há muitas variáveis que tens de controlar ao mesmo tempo. E eu tenho uma empatia automática, nem que seja uma pessoa que atua 1, 2 vezes, 3 vezes, ou é um profissional, tenho uma empatia automática. Mas ainda pondo em cima disso essas camadas todas, pá, esquece. Tenho mesmo que dar valor a... E sabes uma coisa? Sou uma vítima. Acho que sou uma vítima da comédia. Estou a brincar. Mas, pá, partilhamos bastante histórias e não estamos nem metade. Eu acho que isto depois merecia uma parte 2. Merecia uma parte 2. Completamente. Há muitas mais histórias que ficaram por contar. Pronto, malta, foram as histórias até agora da nossa vida na comédia. E olha, já ficam a saber, caso não soubessem, que nós fazemos também comédia. Vamos andando por aí. E pronto, se calhar um dia destes tem novidades. E não nos encontramos. Foi um bocado ameaçador, Fábio. Foi um bocado ameaçador. Para quem percebeu.